Então agora que nosso ambiente está totalmente configurado, vamos explorar um pouco a nossa cena na Unity e ver como é que funcionam as coisas aqui, o que a gente pode fazer nesse editor. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que agora no nosso layout 2x3, a gente tem essas diferentes abas aqui que representam a nossa visão de projeto. A primeira coisa que eu vou querer fazer é criar alguns objetos. Então, vamos observar o seguinte, eu tenho essa minha aba cena aqui, que é onde tem os objetos que existem. Se eu vier em Game Object, Create, eu posso criar alguns objetos aqui, ó, padrões, beleza? Plano, cilindro, cubo. Vamos criar aqui primeiramente um plano, então 3D Object, criar um plano, e vai aparecer ele aqui na minha tela. Tá? E eu também posso criar aqui uma esfera. Eu gosto sempre de partir com esse exemplo mais simples. Tá? Algumas coisas legais a gente observar. Quando eu crio um objeto, a posição que ele vai criar depende de onde a minha câmera está situada. Então, se a minha câmera eu puxei mais para longe aqui, observa que onde está o centro da minha cena é onde novos objetos vão ser criados. Então, se eu criar agora aqui mais uma esfera, ela cria nesta posição e eu consigo ver aqui no meu inspetor a posição exata que ela foi criada. Então, às vezes, se você navegou um pouco no começo do seu jogo, você pode querer pegar este plano e modificar ele para a posição 000. A gente pode fazer isso mudando os valores para 000 no componente transform, ou a gente pode, vamos fazer a mesma coisa com a esfera, clicar aqui nesses três pontinhos e a opção Reset, que ele vai resetar a posição e os valores da esfera. E agora os dois estão aqui na posição 00, certo? Então, criei esses dois objetos e eles existem aqui na minha cena. Vai ser importante, pessoal, a gente aprender o que cada uma das abas faz e como navegar nela. Então, a primeira aba que a gente tem importante aqui é a aba de cena. A gente tem aqui algumas menus de opções que eu posso usar as teclas no meu teclado Q, W, E, R, T para navegar entre essas opções. Tá? Com a tecla Q, eu tenho o meu pan, tá? Que posso mexer a câmera. Ele também é acessível com o botão do meio do mouse, se vocês preferirem, é mais fácil de navegar. A opção 2 aqui, a tecla W, é o menu de movimentação, né? Eu posso usar essas setinhas aqui para mover os objetos. Eu também posso mover eles em planos específicos aqui no editor ou de maneira livre, tá? Nos planos específicos ou nos eixos de movimento, tá? É, a terceira opção é a de rotação. Eu posso rotacionar um objeto, de novo, em relação aos eixos, ou de maneira livre aqui, posso rotacionar esses objetos. A próxima ferramenta, que é a ferramenta com a tecla R, é a de escala. Eu posso mudar a escala em um eixo específico, tá? Ou em todos os eixos com essa opção central aqui. E daí as opções, a próxima aqui, o de Rect Tool, geralmente a gente usa para elementos 2D, caixas de texto, né? Ela vai te dar essa caixa para mover em dois eixos apenas. E a outra uma opção, a de Transform, eu raramente uso, mas ela te permite fazer a transformação de todas elas com uma única opção, né? Eu tenho as setas, tenho rotação, tenho escala, eu acho que fica muito poluído, beleza? A de Bounding Volume é para a gente mexer na colisão especificamente, tá? Então, se eu observar aqui, ó, eu tenho no meu inspector aqui, eu tenho o colisor desse objeto, tá? E quando eu estou mexendo nesse Bounding Volume, eu estou mexendo diretamente na colisão, tá? Então, eu tenho essa opção aqui de mexer nesses valores aqui diretamente na colisão. Vamos voltar essa esfera aqui para os valores, resetar ela para os seus valores originais, tá? Tá aqui, bacaninha. Minha esfera daqui. Ele não reseta, que interessante, ele não reseta o colisor, porque eu resetei só no transform, né? Mas como eu mexi aqui no colisor, eu precisaria resetar o colisor também. Então resetei aqui a opção do outro componente de colisor e agora eu tenho aqui a minha esfera posicionada, bacaninha, criada. Então, a janela de cena ela vai ser usada para isso, para eu mover e manipular esses meus objetos por aqui. Embaixo eu tenho a minha janela de game. O que a janela de game tem aqui embaixo? Ela mostra o que a câmera do meu jogo está filmando. Então, um dos objetos que eu tenho na minha cena é a câmera. E o que ela está filmando aqui embaixo é o que o meu jogador está vendo. Se eu subir essa câmera, posicionar ela ou rotacionar ela, eu consigo ver o meu jogo de maneiras diferentes, tá? Eu consigo mudar o que o meu jogador vai ver. O que o jogador vai ver é o que está aqui embaixo, beleza? Uma dica de configuração de câmera, a gente sempre sugiro alinhar o jogo
com o eixo Z para frente. Esse é o eixo global. Por quê? Na sua programação, no seu código, quando a gente usar o comando lá vector3.forward para frente, eu vou estar apontando para esse eixo. Então é bom eu alinhar o meu universo aqui, tá? Então aqui, sugestão, alinhem a cena como vocês querem que o jogo esteja e depois disso, seleciona a câmera com um clique, vai em Game Object, Align with View. A minha câmera fica alinhada, olha só, ela fica bacana. E aí eu posso, se você quiser, é até sugerido fazer isso, fazer os ajustes finos aqui, ó. Em vez de 44.8, ponto 45 graus. Em vez de menos 0, ponho 0. Aqui a posição menos 0, posso colocar 0. 6. Alinhar esses valores, o meu jogo ele vai ficar mais redondinho, né? Então sempre é bom alinhar esses valores aqui. E agora eu tenho aqui uma câmera bem bacana para um jogo top-down aqui em cima. Próxima aba importante da gente verificar é a aba de hierarquia. O que ela tem? Ela tem a lista dos objetos da minha cena, tá? Então ela pode ser bem útil para eu encontrar esses objetos, encontrar onde é que está a esfera, encontrar onde é que está o plano. Vamos dizer que essa minha esfera aqui está perdida em algum lugar da minha fase. Se eu clicar 2 vezes, a câmera centra nela, tá? Ou em outros objetos que eu queira focar. Uma outra maneira que eu posso fazer isso é simplesmente selecionar o objeto, colocar o meu mouse em cima da aba de cena e apertar a tecla F para ele focar e resetar esta câmera. É uma outra maneira de eu encontrar esses objetos. Então, tudo que existe na cena também aparece na hierarquia e vice-versa. É uma maneira de eu ver meus objetos. Vamos usar muito essa tabela. Inclusive, eu posso renomear esses objetos. Então, se a minha esfera vai ser o meu jogador, eu poderia vir aqui e com o F2 mudar o nome dela para player. Agora, quando eu bato o olho, fica mais fácil eu encontrar onde está o meu objeto. Tá? Outras coisas menos usadas que a gente pode fazer é, às vezes, tirar a visualização de algum dos objetos. Ele continua existindo, mas no editor ele desaparece. Ou bloquear, por exemplo. Se eu não quero, sem querer, ficar arrastando esse plano, porque eu fico selecionando ele, fica me atrapalhando, eu posso clicar aqui e agora ele não é mais clicável, né? Eu não posso mais clicar nesse plano. Ele ajuda eu ter um pouco mais de controle, tá? Essa é a minha aba de hierarquia. Próxima aba importante é a aba de projeto. Todas as coisas do meu projeto vão estar aqui. Por enquanto, não tem muitas coisas criadas, só tem a minha cena, algumas coisas de configuração. Então, por exemplo, se eu quiser criar um material para aplicar cor, eu posso criar uma nova pasta chamada de Materials para colocar um material e com o botão direito criar um novo material, por exemplo, para o meu player, para escolher uma cor para ele. Então, esse player agora tem uma cor aqui, um vermelho, e eu poderia aplicar este material no meu player. Então, a minha aba de projeto agora tem este material. E tudo que eu for criando no meu jogo vai estar aqui. Todos os meus assets, todas as imagens, todos os modelos 3D, os arquivos de som e os scripts que eu criar, todos vão estar na minha aba de projeto. A última aba, e eu acredito que é a mais importante, é a aba de Inspector. Ela é um inspetor, ela me dá informações sobre qualquer objeto. Então, com o meu player selecionado, eu consigo ver as posições que ele está, a rotação, a escala. Eu consigo mudar aqui, ó, a posição dele direto aqui no Inspector, mudar a escala, os valores. Eu posso editar esses valores direto. Eu consigo ver os outros componentes, eu consigo ver o Mesh Filter, que diz para ele que esse objeto tem um modelo 3D do tipo de uma esfera, mas eu poderia mudar, ele poderia manter a colisão de uma esfera e ter uma visualização diferente. Que mais? O Mesh Renderer é onde tem um material. Eu consigo ver aqui, ó, que quando eu arrastei o material de player para cima do objeto, ele aplicou neste campo aqui, ó. Se eu não tiver, ele fica sem material, fica indicando que ele perdeu, tá sem referência para o material. Aparece esse magenta aqui. Então o meu player, posso colocar o material. E tem outras coisas, por exemplo, eu posso ver que ela está emitindo sombra neste momento, tá? Mas eu posso vir aqui e tirar essa opção e agora esse é um material, esse meu Mesh Render não emite mais sombra. Posso querer isso por algum motivo, tá? Ou tem uma opção aqui, o To Side, tem outras configurações de como funciona essa... Ou se ele faz só sombra, esse material, a única coisa que ele faz é sombra, né? Pode ser. Eu tenho configurações interessantes de como este material se comporta. Beleza? E outras coisas mais avançadas aqui. Então, Inspector, bem bacana, tá? Aqui também tem a colisão.
cada uma dessas caixinhas que a gente tem nesse objeto é o que a gente chama de componente. Tá? A maneira que os objetos existem aqui na Unity são uma posição no espaço com uma série de componentes que dá a eles o comportamento. E muito do que a gente vai fazer na Unity é simplesmente criar e adicionar novos componentes. Então, por exemplo, essa minha esfera está aqui. Se eu adicionar um componente do tipo Rigid Body, tá? Eu posso fazer isso ou aqui em ADD Component, ou então eu posso fazer isso diretamente no menu aqui em cima. Selecionei a minha esfera, Componente, vou lá em Physics e adiciono um Rigid Body. Agora ela tem um corpo rígido com todas as configurações que um corpo rígido pode ter, né? Definindo a massa, a gravidade e outros aspectos. E agora, se eu rodar o meu jogo, como ela tem, essa esfera tem este corpo rígido, ela vai cair e vai se comportar com física, tá? Então, se eu quiser fazer um teste aqui, eu posso usar Ctrl D para duplicar esse objeto aqui. Ó. Ctrl D e eu posso ver que a física funciona, eles estão se movendo aqui pelo mapa. Tá? Todas as modificações que eu faço aqui enquanto o jogo está rodando, elas não salvam. Beleza? Então, o meu jogo está rodando aqui. Dupliquei esse monte de players aqui. Se eu apertar Stop, as coisas voltam exatamente para como ele estava no princípio, sem problema nenhum. Então, esse daqui eu acho que é um overview geral da interface, tá? Não só um overview da interface, mas uma visão geral aqui de teste, de criar esses objetos, de começar a fazer nosso jogo. Próximo passo nosso vai ser montar uma cena e ver mais alguns truques de posicionamento de objeto e modificação. Beleza? Nos vemos em seguida.